Oi! Tudo bom? Como é que vocês estão? Tá quente aí? Aqui tá gelado. O refrigerante tá gelado. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu gosto sempre de começar parabenizando vocês, porque eu sei que fácil não é. Se fosse fácil, tava todo mundo aqui. Mas o caminho do fácil, poucas pessoas escolhem, mesmo sabendo que é o caminho que normalmente leva a gente aonde? Ao sucesso, ao que a gente quer, alcançar metas e tal. Não é isso? Incrível como tem gente que gosta de viver na zona de conforto. Quem aqui quer viver na zona de conforto? Vocês já não estão vivendo. E normalmente passa no Enem quem não está na zona de conforto. É ou não é verdade? E o Enem é só o primeiro exemplo. Galera, o Enem antigamente era chamado de quê? Até um dia desse, como era o nome? O que é que significa vestibular? Alguém sabe o que significa? Vem da palavra vestíbulo. Quem aqui já esteve num vestíbulo? O que é o vestíbulo? É o primeiro dia de alguma coisa. Vestíbulo quer dizer entrada. Aquilo ali é o vestíbulo do Paulo Sarazade, um dos, né? A entrada. Então, vestibular significa o quê? Passar no exame que dá acesso a entrar na faculdade. Isso quer dizer que ainda virão outras coisas. Mas, para a gente, que é filho de Deus, tudo é possível. É ou não é verdade? Então, hoje, a gente vai estudar biologia. Hoje eu não vim para dar aquele treinamento, aquela palestra, não. Hoje é biologia, tá bom? Mas aí, no meio das coisas, eu vou falando um pouquinho para vocês. A gente vai ver hoje um assunto muito bacana chamado ciclo celular. Tudo que é bom tem um ciclo, né? Como é que é o ciclo da vida? Lembra aquela definição bem antiga de ser vivo? Como era o nome? Todo ser vivo faz o quê? Nasce, cresce. Aí no que cresce faz um monte de coisa, né? Vai vestibular, passa no vestibular, vai para a faculdade, né? Aí ele depois faz o quê? Reproduz e morre, né? Não, muito triste isso. Reproduz, aí cuida dos filhos, cuida dos netos, não é não? Quem tem filho aqui, levanta a mão. É ou não é bom ter filho? É ótimo. Quem tem neto, levanta a mão. Eu não tenho não. Graças a Deus. Mas eu estava até agora com eles, com a minha família. A família da gente é muito bom. Poder sair, né, ir para o shopping e tal, comer alguma coisa, passear e tal. Muito bem. Esse é o ciclo do ser humano. A gente nasce, cresce, faz um monte de coisa, conhece alguém, reproduz, né, nhanhanhã e tal. Né? Aí tem filho, faz mais um monte de coisa, viaja, conhece o mundo. E um dia a gente vai para onde? Céu. É lá que a gente quer morar no final, não é não? É ou não é? Alguém aqui quer para o inferno? Não. Por mais que você mande a outra para o inferno, você não quer ir, né? Então a gente vai para o céu. Então esse é o ciclo que nós acreditamos. Mas eu digo uma coisa, o ser humano é feito de quê? Tijolo, arame farpado, areia. Você é feito de quê? De gelo, a Elsa. É? Você quer brincar na neve, né? Um boneco quer fazer, né? Não. Frozen. Pois é, a meninazinha lá fazia tudo de gelo. Mas a gente é feito de quê? Célula. Grava uma coisa importante. Existe uma coisa chamada teoria celular. O que a teoria celular diz? Uma coisa muito fácil. O que de teoria celular diz? Que todo ser vivo é formado de células. João, qualquer ser vivo, tudo bom, pessoal? Todo mundo. A barata, o fungo, essa barata aí no teu pé, ó, tá vendo? É feito de célula. Barata, fungo, tudo é célula. Tanto é que existe um ser vivo que alguns consideram vivo e alguns não, porque ele não é feito de célula. Quem é? Hein? São os vírus. Vírus não é feito de célula. Tem uma pergunta besta que todo professor faz que é assim: o vírus é procarionte ou eucarionte? Nenhum dos dois, que ele não é feito de célula.
Ah, professor, coisa sem graça. Me pegou. Pois é, não é célula. Então a teoria celular diz que todo ser vivo é composto de células sem exceção. E toda célula nasce, cresce, reproduz e morre. Então ela passa por uma coisa chamada ciclo celular. Vocês estão vendo no telão aí? Tá aí? Que eu não estou vendo daqui não. Mas tá ali, ó. Eu estou vendo daqui, dessa minha televisão de plasma, HD, full, não sei o que, full contact e outras coisas mais. Muito bem. Olha, presta atenção. Algumas coisinhas que não der para ler tem na apostila. Mas mais ou menos nós temos 100 trilhões de células. Tá certo? Ô meu filho, se cada célula fosse R$1, hein? Ô papai. São 100 trilhões de células. É ou não é muita célula? É. E essas células estão em constante processo de renovação. Gente, faça assim, ó. Dê uma coçadinha assim no cangote, ó. Coça o cangote do seu colega do lado. Coça aí, coça. Dê uma coçadinha, com força, assim, no cangote dele, assim, ó. Isso. Ei, menina, no cangote, nem aí não. Tarado. Falei cangote. Pois agora, nesse momento, debaixo das unhas de vocês tem um monte de quê? Células. Porque as células envelhecem, morrem e vão caindo, vai soltando. Quem já assistiu aqueles filmes assim policiais, tipo CSI? Já viram? Tudo é evidência, né? Então vamos pegar, por exemplo, quem vai pegar um bandido. Se você pegar a roupa do bandido, tá cheio de célula. Essa minha camisa aqui tá cheia de célula. Minha, das minhas filhas, que eu vinha com o no braço agora há pouco tempo. Então ela esfrega a cara aqui, fica um monte de célula. Porque vão caindo, né? As que vão morrendo, vão soltando. Quando você toma banho, levante o braço aí quem toma banho, por favor. É uma pergunta que você não pode mentir, porque se você levantar o braço e feder, é mentira. Então, nesse momento, as células do banho estão escorrendo. No teclado do seu computador é cheio de célula. Então, as células morrem. Só tem, teoricamente, 2 tipos de células que vivem a vida toda na gente. Quais são? Quem é que sabe? São as células da musculatura estriada e os neurônios. Neurônio, se morrer, não volta não, tá certo? Então tenha cuidado com o seu neurônio. Tenha cuidado com o que você está fazendo. Muito bem. Então nós somos compostos por células. Toda célula, ela tem um ciclo de divisão. Toda célula tem um ciclo de divisão. Tá certo? Eu sei que aí ficou amarelo, mas eu vou dizer daqui. Não se preocupa não. Mas de antemão, olha para mim, ó. Quantos tipos de células existem? Quantos tipos de divisão celular existem? 2. Quais são esses processos, hein? Mitose e o outro chama o quê? Meiose. Gente, é muito fácil. O primeiro tipo de divisão celular que a gente vai ver, que é a mitose, ela tem uma célula forma 2. Uma célula forma 2. E o professor, o número de cromossomos fica igual? Igual, exatamente. São 2 células iguais. Ok? Ok. Na meiose, olha para mim, ó. Meiose. De novo, vamos repetir. Meiose. Na meiose, o número de cromossomos cai pela metade. Mas peraí, por que eu faria células com a metade do número de cromossomos? Para serem os nossos gametas. Ah, então eu entendi. Meiose é usada para produzir gameta. Exatamente. Muito bem. No homem, esse processo se chama espermatogênese. Formação de espermatozoides. Processo de produção de espermatozoides. E na mulher, ovogênese. Isso quer dizer que a sua mãe fez ovogênese e o seu pai também, senão você não estaria aqui.
Eles fizeram algumas coisas a mais também, mas é melhor não comentar. Para que os gametas se encontrassem. Ou você acha que a sua mãe ovulou na água e o seu pai nadou também lá e jogou os gametas? Não. Houve uma fecundação interna. Qual é a função da mitose? Eu estava agora há pouco com a minha família, como eu falei, né? E o meu filho menor tem 8 meses hoje. Faz 8 meses hoje. Então, obrigado. Então ele é desse tamanho assim. Mais ou menos assim, uma coisinha assim. Então ele vai ficar assim. O pessoal pode entender errado. Assim o pessoal pensa que é outra coisa, viu? Meninozinho pequeno. Quando ele tiver do meu tamanho, olhe para mim, para que ele fique do tamanho do papai, as células têm que ser maiores ou ele tem que ter mais célula? Ele tem que ter mais células. Existe um princípio que diz que o volume celular da gente é constante. Toda célula que cresce, cresceu, ela automaticamente se divide. Deu para entender? Toda célula que cresce, ela automaticamente se divide. Então, quando eu cresço, o processo de crescimento que nós temos não é meiose, é o quê? Mitose. Então, para que serve a mitose? Primeira coisa, crescimento. Outra coisa, na hora em que a pessoa leva uma queda e taca a bunda no chão, suponhamos que feriu a perna, a bunda, né? Essas células vão se recuperar, sim ou não? O tecido vai se recuperar, as células morreram, mas outras vão nascer no seu lugar. E isso também é mitose. Então, qual seria uma segunda utilização da mitose? Eu falei crescimento e a outra seria regeneração. Deu para entender, sim ou não? Sim? Muito bem. Aí vem uma pergunta aqui, as células tronco podem ser usadas para recriar neurônios? Gente, o que é célula tronco? É uma célula do embrião, e essas células podem formar qualquer célula adulta, qualquer uma. Então, deu para entender? Por isso que hoje se pesquisa célula tronco para poder recuperar, regenerar aquelas células que nós não conseguimos regenerar. Exemplo, as células nervosas. Ok? Boa pergunta, gostei. As digitais ficam visíveis até depois da morte? Não, porque é anegado em terra. Aí você não vê mais. Normalmente em terra ok, mas então você não vai ver mais. Mas se eu fosse lá no defunto, existe isso? É só você raspar que dá certo. Não tem nenhum problema. Mas não vá não, fique aí mesmo. Ficar mexendo com o defunto, não é nem macumbeiro você. Não é que eu vou fazer um trabalho. Faça não, fica aí. Moçada, me diga uma coisa, obrigado. Olha aqui, ó, presta atenção. Toda célula, ou ela está em divisão, ou ela está em divisão, ou ela está se dividindo, ou ela está num intervalo chamado o que lê na tela. Como é o nome? Está enxergando não? Intérfase. Repita. Intérfase. Ora, é uma fase de intervalo. Por isso que o nome é interfase. Intérfase. Ou coisa fácil é biologia, né? Então, ó, dividiu, intérfase, dividiu. De novo. Ela está em divisão, aí ela fica no intervalo aqui, chamado o quê? Intérfase, e depois ela divide de novo. João Paulo, quer dizer que uma célula, grava bem o que eu vou dizer agora, uma célula quando está em intérfase, significa dizer que ela está em descanso, nananina não. Quando uma célula está em intervalo, ela está fazendo as outras coisas que não é divisão. Um professor
ou ele está dando aula, ou ele está em intérfase. Isso quer dizer que o professor fora do colégio não trabalha? Ah, quem dera. Mas quando a gente está em casa, o que a gente faz? Estuda, corrige prova, elabora prova. Não é não? É. Hã? Não sai também? Não sai, de vez em quando. Se diverte. Então vamos lá. Quando uma célula está em intérfase, o que é que ela faz? Transcrição. João Paulo, o que é transcrição? É a síntese de RNA. Lembra disso, não lembra? O código genético? Então ela faz RNA. E normalmente o RNA mensageiro tem a função de fazer o que para a gente? Produzir proteínas. Então o que é que uma célula mais faz quando ela está em intérfase? A produção de proteínas. Por exemplo, levante a mão aqui quem tem pâncreas. Levante a mão, quem tem pâncreas? Todo mundo, né? Quem produz a insulina aqui? Quem tem tireoide? Alguns já tiraram. Mas quem tem tireoide aqui? A tireoide, essa glândula bem aqui, está produzindo o quê? Hormônios. Que tipo de hormônio? O hormônio que regula o nosso metabolismo. Não é não? Então, essas células da tireoide estão produzindo a proteína que dá origem ao hormônio. Então, essas células estão em intérfase. Bote uma coisa na sua cabeça: quando uma célula está em divisão celular, ela não produz nada. Deu para entender? Repita para você mesmo: quando uma célula está em divisão celular, ela não produz? Hein? É o que? Ave Maria, que fraqueza. Nada. Nada. Produz nada. Ok, está claro isso? Sim ou não? Muito bem. Gente, outra coisa. Faz assim, ó. Faz assim. Faça assim para não ficar uma banana. Faça assim, ó. Isso aqui é um cromossomo. Tá certo? Aqui é um cromossomo, ó. Mas quando ele está assim, faça assim, um X, faça um X. Ele está duplicado. Como é que é o cromossomo normal? E assim ele está fazendo o quê? Muito bem. Por que será que o cromossomo se duplica? Por que será que o cromossomo se duplica? Para se dividir, caramba. Ele vai dividir? Acontece que os genes estão aonde? Nos cromossomos. Então, o cromossomo ele é assim, normalmente, ó. Mas ele faz o quê? Se multiplica. Olhe para a tela, todo mundo olha para a tela. Vocês vão achar um cromossomo verde aí, estão vendo? Para quem é daltônico vai ver cinza. Tem um cromossomo verde aí, ou cinza, depende de você. Alguém é daltônico aí? Qual é a cor que você está vendo? Amarelo? Pronto. Muito bem, valeu. O cromossomo está amarelo, ou verde, enfim. O primeiro cromossomo ele está simples. E o segundo cromossomo ele está como? Duplicado. E ele só se duplica porque ele vai fazer um processo chamado divisão celular. Estão entendendo, sim ou não? Faz sentido, até agora nada aqui foi difícil. Faz sentido. Se ele vai se dividir, ele vai se duplicar. Deu para entender, sim ou não? Então me diga o que é que uma célula faz na intérfase. Ela fica dormindo? Não, ela produz o quê? R-pro. E duplica o cromossomo. Ô povo bom. Entenderam? Tranquilo, posso continuar? Continuando, ó. Gente, a intérfase, ela tem algumas etapas. Ela tem 3 períodos: G1, S e G2. Olha como é fácil. O período G1 é onde ela produz RNA e proteína. Ok? G1 vem do inglês, que significa Gap 1. Ou seja, intervalo 1. Ela faz o quê? RNA e proteínas. Fácil.
O S é de quê? De sadia? Não, o S vem de síntese. É a síntese do DNA. É o momento em que a célula duplica o seu DNA. Deu para entender? Muito bem. E o que é o G2? Mais produção de proteína. Por isso que o nome aí é tradução. Deu para entender, sim ou não? Ok? Muito bem. É verdade que os cromossomos XX geram uma criança de sexo feminino? Muito bem. E XY, sexo masculino? É. Gente, olha para mim. Quantos cromossomos nós temos em cada célula? 23 pares, não é isso? 23 pares, ou seja, 46. Desses 46, olha para mim. Eu preciso de um voluntário e uma voluntária. Kelly, já que você perguntou, venha. Venha logo. Agora eu preciso de um rapaz. Venha. É sim. Você está nervosa por quê? Vamos lá. Gente, eles dois. Eles têm mais coisas em comum ou coisas diferentes? Olhe tudo. Dê uma voltinha, Kelly. Dê uma voltinha. Kelly, dê uma voltinha. Como é teu nome? Zé, dê uma voltinha, Zé, por favor. Vai, mulher. Vira, mulher. Eles têm mais coisas em comum ou coisa diferente? Eles se parecem ou não? Vamos analisar? Vamos lá. Vamos lá. Fico com vergonha não. É bonito estar aqui assim. É legal. Legal, né? Eu quero que vocês me digam assim, Kelly, ou então vão dizer José, quando eu disser o órgão. Nariz. Os dois. Testículo. Tem mesmo, Zé? Mostra aí. Útero. Útero. Só ficou na dúvida. Boca. Fígado. Pâncreas. Pulmões. Bunda. Joelho. Cotovelo. Pescoço. Pênis. Confere, José. Mostra aí, pessoal. Não, tô brincando. Ok, canal vaginal. Kelly. Confere, Kelly. Eu não sei não, esse canal aí não passa na televisão lá de casa não. Sovaco. Bexiga. Uretra. Os dois. A mulher tem uretra, só que é bem pequenininha. Gente, o canal que sai da bexiga até a região onde a mulher faz xixi é a uretra. Só que é pequena. Creio eu que a uretra deles é maior do que a dela. Mas os dois têm uretra. Vamos continuar? Pulmões. Coração. Medula óssea. Vou voltar a perguntar o que eu perguntei no começo. Eles têm mais coisas parecidas ou diferentes? E até os 7, 6 anos de idade, mesma coisa. Até os 11, 12, que é quando começa a mudar. Entendeu? É na verdade. Você vê um filho de alguém na rua, você procura logo o brinquinho para saber se é menina ou menino. A roupa, se é azul, se é cor de rosa, porque é igual. Existe uma coisa chamada diferenciação sexual, que acontece na adolescência. A gente é tão parecido de um jeito, que o mesmo tecido que forma os grandes lábios da vulva feminina, é o mesmo tecido do saco escrotal. Então a minha pergunta é, eles devem ter cromossomos, a maioria deles, são sexuais ou não sexuais? Não sexuais. Porque a maioria dos cromossomos promove coisas que tem nos dois. Então ele
Ele tem uma coisa a mais do que ela. O que é? Falando de cromossomo. Um cromossomo Y, que é quem produz a testosterona, que faz isso que foi feito aqui, ó. A produção de barba, ó aqui a barba dele, ó. A produção de cabelo no sovaco. Mas faz de conta. Tá bom. E aquele negócio ali, o frajola. É, porque sem cromossomo Y desenvolve pipiu, piu-piu. Piu-piu, frajola. Boa comparação. A única diferença é um cromossomo Y. Deu para entender? Como é que eu chamo os cromossomos sexuais? Anota aí. Não, alossomos. A-L-O, alossomos. Os restantes é... Calma. Vamos chegar lá. Tenha calma. Não exagere, não. Tá bom, tô calmo. Muito bem. Ela tem XX, ele é XY. É só lembrar, o homem tem o Y a mais. Ela, um dos cromossomos X fica enrolado, inativo, chamado cromatina sexual. Se eu olhasse a boca dela, tirasse as células aqui e colocasse no microscópio, eu ia ver que é mulher, não precisa olhar outra coisa não. Então, para entender? Sim ou não? Geneticamente falando. Se eu não acho a cromatina nele, significa que ele é homem. Você é homem? Tô. Você é solteiro? Sou também. Solteiro, gente. Ó, quem quiser, por favor, traga um papelzinho no final do sorteio. Você pode levar para casa o mês de julho todinho, pode não, já? Depende de quem ganhar, né? Pronto. Muito bem. Ficou alguma dúvida? Palmas para eles. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Muito bem. Então era a pergunta que tinha aqui, da Kelly. Ficou claro? Não ficou? Ah, professor, mas tem mulher que tem barba, não sei o quê. Aí são outras disfunções. Tem mulher que pode nascer, obrigado, com um problema hormonal e começar a produzir barba. Hã? Os cromossomos sexuais, alossomos. XX, olha, mulher é a Xuxa, XX. É só lembrar da Xuxa, 2X, mulher. E homem tem um Y a mais, que forma o quê? A pintinha. Pintinha. Quando cresce, aí vira piroca, mas pintinha. Né? Você vai trocar a fralda lá, a pintinha, bem bonitinha a pintinha, né? Quando cresce, fica chonga. Muito bem. Podemos continuar? Nós nem começamos a aula ainda, tá certo? E já estamos nesse nível de intimidade todinho. Muito bem. Gente, toda célula, sem exceção, durante a intérfase, ela tem uma coisa chamada carioteca. Carioteca é a membrana que circula o núcleo, ok? E toda célula na intérfase, os cromossomos estão soltos. Imagina um fio solto, certo? Aquilo ali é o DNA. Quando a célula vai entrar em divisão, a carioteca vai ter que sumir, porque vai ser dividido o que está dentro do núcleo. Deu para entender, sim ou não? Sim. E o cromossomo, que está todo desenrolado, ele vai ficar o quê? Enrolado. Então ele está desenrolado na intérfase e vai ficar enrolado durante a divisão celular. Por que será que ele fica enrolado? Para facilitar a divisão. Quando a gente viaja, a gente não arruma tudo, dobra a mala, dobra a camisa, guarda desodorante, empurra dentro da mala para caber, para ficar mais fácil você viajar. Então é a mesma coisa a célula, o cromossomo ele se enrola, formando o cromossomo para que haja divisão celular. Ok? Sim ou não? Vamos lá então. Então essa aí é a intérfase. Então eu quero que vocês me digam, o que é que acontece na intérfase? Os cromossomos se duplicam e se enrolam. Depois a carioteca vai desaparecer. Mas isso é na intérfase? Não, vai já acontecer. João Paulo,
eu estou vendo aí a palavra cromatina. Não era cromossomo? Gente, é a mesma coisa. Só que cromatina é o fio desenrolado. E quando ele se enrola na forma de um eixo, se transforma em cromossomo. Deu para entender? Então, cromatina e cromossomo são a mesma coisa. Só que ele se enrolando vira cromossomo. Desenrolado ele chama cromatina. E quando é que enrola? Quando vai se dividir. Ai, professor, que legal. Muito bem. Continuando. Essa parte aqui. Pronto, divisão celular. Nós temos mitose e meiose. Qual é a grande diferença? Para que serve uma mitose? E regeneração. A queda, lembra da bunda no chão? Crescimento e regeneração, beleza? Só alegria. E para que serve a meiose? Produzir gameta. Inclusive em outros seres vivos. Não só na gente. Ok? A mitose, uma célula forma duas. E essas duas são iguais. Ok? Entenderam? Sim ou não? Sim. Muito bem. A mitose, ela tem algumas fases, certo? Ah, o que é isso aí, João Paulo, que você está me mostrando? É o Gente, olha para esse cromossomo aí, me diga uma coisa. Ele está normal ou está duplicado? Duplicado. João, e por que ele está assim, com esse formato de quem está se enrolando? Porque ele está se enrolando. Deu para entender? A primeira fase, gente, vamos gravar uma frasinha besta? Certo? A frase bem bestinha para você nunca mais errar. Prometa, meu amor, telefonar. Essa frase é muito antiga. Prometa, meu amor, telefonar. Só para você decorar a sequência. Prófase, metáfase, anáfase, telófase.